Uma alegria hoje, dia 1º de outubro, nós celebrarmos vamos dizer, a festa litúrgica aqui na capela, de Santa Teresinha do Menino Jesus, porque essa capela é dedicada a ela. Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, como também pode ser chamada. Mas é sempre bom lembrar que Lisieux não era a cidade natal dela. Ela ficou no Carmelo em Lisieux, faleceu em Lisieux, ou melhor, entrou na eternidade depois de partir desse mundo em Lisieux, mas ela era natural de uma cidade, um pequeno povoado chamado Alençon. Nasceu no ano de 1873. Os seus pais, antes de se casarem, queriam consagrar-se a Deus na vida religiosa. Mas aconteceu que, por circunstâncias, não entraram na vida religiosa, mas a mãe de Santa Teresinha disse que, abraçando o matrimônio, ela queria consagrar os seus filhos a Deus. E isso de fato aconteceu. De 9 filhos, perderam 3 quando eram crianças ainda. E depois, as 6 filhas que sobraram, todas foram para a vida religiosa, inclusive Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí, quando a sua mãe faleceu, ela tinha 4 anos, o seu pai então se mudou com Teresinha e as suas irmãs para Lisieux, onde tinha um Carmelo, e ali Santa Teresinha ingressou com 15 anos no Carmelo, e depois com 24 anos, ela deixou essa vida e entrou para a vida eterna. Eu sei que alguns aqui durante esses dias têm ouvido muito de Santa Teresinha, por isso que eu não pretendo me estender tanto, não sei, porque é tanta coisa que a gente pode falar de Santa Teresinha, mas 2 pontos do ensinamento da teologia de Santa Teresinha, eu gostaria de refletir nessa homilia. O primeiro ponto, eu sei que o Padre Omar comentou um pouco, ontem o Padre Diego também, mas é a essência do ensinamento de Santa Teresinha. É aquilo que Santa Teresinha chamava de infância espiritual. Não era um ensinamento totalmente novo, porque Jesus já disse no Evangelho que para entrar no reino dos céus, precisamos ser como crianças. Depois, alguns autores espirituais ao longo da história também foram meditando sobre esse ser criança. Mas Santa Teresinha do Menino Jesus, no século XIX, foi iluminada e inspirada pelo Espírito Santo para falar da infância espiritual, do ser criança na vida espiritual, de uma forma muito simples e muito profunda. E Santa Teresinha até usava algumas comparações para falar da infância espiritual. Então, uma primeira comparação que ela usava é que na vida biológica, natural, o que acontece com a criança à medida que ela vai crescendo? A criança, quando nasce, ela é totalmente dependente de outra pessoa. Ela precisa da mãe, precisa do pai, precisa do avô, do avó, precisa do colo, precisa de amamentação. Então, a criança é totalmente dependente. À medida que ela vai crescendo, ela vai adquirindo autonomia. Então, a criança vai crescendo, aí começa a engatinhar, depois começa a dar os primeiros passos, começa a conhecer o mundo, começa a falar, começa a ir entendendo o que está ao seu redor, e à medida que ela vai crescendo, depois se torna uma criança maior, se torna adolescente, se torna jovem, e é normal que a criança torne-se independente à medida que ela vai crescendo. Na vida biológica, é isso que acontece. Na vida espiritual, dizia Santa Teresinha, o movimento é o contrário. À medida que nós progredimos na vida espiritual, à medida que nós avançamos, à medida que nós aprofundamos a nossa experiência com Deus, mais nós nos damos conta de que dependemos de Deus. O movimento é contrário. Se na vida biológica nos tornamos independentes à medida que crescemos, na vida espiritual nos tornamos dependentes de Deus. Reconhecemos que precisamos dele, que necessitamos da presença dele. E depois uma segunda comparação que Santa Teresinha falava sobre a infância espiritual, é que ela dizia assim: eu me vejo como um pequeno pássaro. Eu sou um pequeno pássaro, frágil, quase que indefeso, não sei voar, olho para o céu, olho para o alto e vejo as grandes aves, os grandes santos, que são águias, que voam mais longe, que enxergam mais longe. Mesmo sendo uma pequena ave, frágil, indefesa, que não sabe voar, ao olhar as aves maiores, que voam mais,
que tem um olhar melhor e mais amplo, eu sei que eu posso chegar lá, não por mim mesmo, mas porque Deus pode me levar, pode me elevar na vida espiritual. E por que o ensinamento da infância espiritual, o ser criança na vida de fé, é tão importante ainda no mundo de hoje? Não é ser imaturo, não é ser criança no sentido negativo, não é ser infantil no sentido negativo da palavra, mas é ser maduro na fé e depender de Deus. E por que no nosso mundo hoje, e dentro da igreja, esse ensinamento ainda continua sendo muito importante? E o Papa Francisco tem chamado a atenção para isso. Porque está ressurgindo dentro da igreja um problema que ao longo dos séculos também a igreja enfrentou. Com a heresia do pelagianismo, depois com a heresia do jansenismo na época de Santa Teresinha, é o perigo do rigorismo, do legalismo. O perigo de pensar, de nós fiéis pensarmos, que para progredirmos na vida espiritual, tudo depende de nós. Na prática, sabe o que nós nos tornamos? Nos tornamos pagãos. Porque se eu penso que para progredir na vida espiritual, se eu penso que para alcançar a salvação eterna, eu dependo só de mim e não da graça de Deus, não da graça do Pai, como uma criança, eu me torno um pagão. Na prática, eu vou pensar que tudo depende de mim. E o Papa Francisco tem chamado a atenção para isso. Nós colaboramos com a graça de Deus, nós cooperamos, mas o que age em primeiro lugar é a graça. A graça sempre nos precede. Por exemplo, você tomou a iniciativa de vir a essa missa hoje. Eu tomei a iniciativa de vir aqui presidir essa missa. Mas de uma forma misteriosa, por mais que nós não entendamos, foi a graça de Deus que agiu em nós, nos inspirando e nos trazendo aqui. Nós respondemos à graça de Deus. Nós colaboramos com a graça de Deus. Então, relembrar a infância espiritual que Santa Teresinha ensinava é isso. É saber que na vida espiritual nós precisamos ser como crianças. Precisamos depender de Deus. Se queremos progredir na vida de fé, e à medida que nós vamos avançando, nós vamos entendendo a nossa necessidade de estarmos com Deus. E depois um segundo ensinamento que Santa Teresinha também deixou, eu trouxe até um livro aqui, das obras completas de Santa Teresinha. Quem é um pouco mais devoto de Santa Teresinha sabe que ela escrevia muitas cartas e escrevia muitos poemas. Muitas inspirações que Santa Teresinha tinha, ela traduzia em poemas, ela traduzia em cartas. E tem um poema de Santa Teresinha, é um dos mais conhecidos, um poema que ela escreveu para sua irmã, ela chamava Irmã Maria do Sagrado Coração. Elas conversaram um dia, e a irmã dela pediu a Santa Teresinha que ela traduzisse em poema o fruto daquela conversa. Santa Teresinha disse que elas conversavam sobre as coisas da outra vida, conversavam sobre a eternidade. E esse poema, que ela fez em homenagem à irmã, chama Meu Cântico de Hoje, esse poema, que Santa Teresinha escreveu. Eu vou ler as 4 primeiras estrofes, são 14, eu vou ler só as primeiras. Santa Teresinha escreveu para sua irmã, e traduzindo aquela conversa que elas tiveram, Santa Teresinha começa dizendo assim: minha vida é só um instante, uma hora passageira. Minha vida é só um dia que me escapa e me foge. Tu sabes, ó meu Deus, para amar-te nesta terra, tenho o dia de hoje tão somente. Ó, eu te amo, Jesus, por ti suspira minha alma. Só por um dia, sê meu doce apoio. Vem reinar em meu coração, dá-me teu sorriso, pelo dia de hoje tão somente. Que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Rezar por amanhã, ó, eu não posso. Conserva puro meu coração, cobre-me com a tua sombra, no dia de hoje tão somente. Essa estrofe é muito bonita. Se penso no amanhã, temo minha inconstância. Sinto nascer em meu coração a tristeza e o enfado, mas aceito, meu Deus, a prova, o sofrimento, pelo dia de hoje tão somente. Tem até um canto, se vocês pesquisarem no YouTube, chama Meu Canto de Hoje, nada mais que hoje chama o canto. E Santa Teresinha viveu isso na sua vida também, porque à medida que ela foi sendo
consumida pela tuberculose, ela foi entendendo que nós só temos o dia de hoje. Nós não temos o ontem, porque já passou. Nós não temos o amanhã, porque ainda não chegou. Nós só temos o dia de hoje. Só temos o dia de hoje para rezar, para amar as pessoas, para perdoar. Só temos o dia de hoje para vivermos. Nos basta o hoje. E um dos principais sintomas da nossa sociedade, e que nós também somos afligidos, o que é? Ansiedade. O que a ansiedade faz? Justamente o contrário. Ou nós ficamos ansiosos por algo que já passou, ou ficamos ansiosos por algo que nem aconteceu, que nós nem sabemos se irá acontecer. Se nós focássemos no presente, se nós vivêssemos um dia de cada vez, nós não teríamos ansiedade. Eu sei que a nossa cabeça, eu sei que o nosso coração pensa muita coisa. A cabeça pensa, o coração sente. Eu também falo que eu sou ansioso às vezes. Mas, gente, o passado já foi. Tchau, já foi, já passou. Aconteceu coisa certa ou errada? Aconteceu, passou. O futuro, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Nós fazemos até planejamentos justos, necessários. Né? Padre, daqui 1 ano, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Padre, o senhor está pensando nisso para daqui 5 meses? Olha, eu posso até pensar, mas se vai acontecer isso, eu não sei. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, com esse poema, ela nos ensina que nós só temos o hoje. Não podemos ser consumidos pelas lembranças do passado que tanto nos maltratam e também não podemos ser consumidos pelos pensamentos futuros que nós nem sequer sabemos se irão acontecer. Queridos irmãos e irmãs, uma alegria hoje celebrar esse dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa grande santa que nós hoje reconhecemos. Grande porque se fez pequena. Grande porque reconheceu que dependia de Deus. Grande não porque fez muitas coisas extraordinárias durante a sua vida e principalmente no Carmelo, mas porque nas pequenas coisas Santa Teresinha cumpria a vontade de Deus. Tem até uma frase dela que diz: procure o último lugar, ninguém irá brigar por ele. Nós insistimos nos primeiros lugares, nos cargos, nas coisas que são visíveis. Se Santa Teresinha, se nós deixarmos que ela nos ensine, que ela nos conduza até Deus, nós poderemos viver a infância espiritual, buscar os últimos lugares e também podemos viver o dia de hoje. Eu vou encerrar a homilia, eu sei que no final nós teremos uma oração, mas eu vou encerrar a homilia, nós vamos fazer um instante de silêncio e você vai apresentar diante de Santa Teresinha, já agora, o seu pedido, a sua intenção, a sua prece. Padre, Santa Teresinha já me deu uma graça, já adiantou antes do dia dela. Então você, no silêncio do seu coração, você vai apresentar o seu agradecimento a Deus, porque a intercessão de Santa Teresinha tem te ajudado e tem te sustentado também na vida espiritual.